Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos ver a terceira carta de João. João já havia escrito outras duas cartas muito específicas e uma delas endereçada a todos os cristãos, outra endereçada especificamente à igreja. E aqui João endereça a sua carta para uma pessoa de nome Gaio. Nós imaginamos que pelo teor da carta e por aquilo que nós conhecemos de fora do que está escrito na Bíblia, mas pela história que é contada, nós imaginamos que este Gaio tenha sido um dos principais líderes da igreja. Nós imaginamos que esta igreja tenha sido Corinto. Então, Gaio, provavelmente o líder da igreja de Corinto. É para ele a carta. Quem escreve ainda é João o apóstolo, portanto, aquele que andou com Jesus, o discípulo amado. E nós ainda imaginamos que João estivesse na igreja de Éfeso, né, durante o seu estar, durante a sua estadia ali naquela cidade, ele eventualmente escreveu para Gaio. O que estava acontecendo era o que já havia acontecendo nas outras cartas, o caso de que haviam alguns falsos mestres. E estes missionários, todos os missionários daquela época, eles tinham uma forma de agir. Primeiro que os missionários não tinham salário. Quando Jesus fez o ID, ele deu o ID aos apóstolos, ele disse para não levar nada, ele disse para não aceitar, ele disse para ir e fazer a obra. Então os missionários, nesta época, eles ainda estavam fiéis àquele ID de Jesus. Eles não tinham salário, eles não recebiam por fazer o que eles faziam. Então eles iam nos locais levando a palavra de Deus, né? A recompensa para eles era uma cama para dormir, um lugar para ficar, eventualmente a comida que eles estavam se servindo ali enquanto estavam ali, e a viagem entre uma cidade e outra, eles recebiam alguma coisa para comprar alimento, para fazer o pousio em alguma estalagem, algum local que eles pudessem ficar tranquilos, em segurança, entre um trajeto e outro. Eles dependiam, portanto, da hospitalidade dos cristãos. Só que estes, os verdadeiros missionários, os missionários da palavra, existiam aqueles que eram falsos mestres e que eles se utilizavam da bondade das pessoas para tirar dinheiro destas pessoas, tá? E aí João começa a indicar, a dar alguns ensinamentos, inclusive para Gaio. Por quê? Porque chegou ao conhecimento de João que existia um outro líder de nome Diótrefes. Este era um líder soberbo, arrogante, ele não gostava que alguém o confrontasse, que não concordassem com ele naquilo que ele achava ser correto. Então ele estava um pouco desviado, uma vez que ele achava que o que tinha razão era ele e não a palavra de Deus, não os ensinamentos, tá? Ele impedia que os missionários, os verdadeiros missionários, se hospedassem na casa dos crentes, dos novos cristãos. Inclusive ameaçava quem fizesse isso, quem acolhesse um cristão. Gaio, por outro lado, era um líder humano, simpático, e ele respeitava aquilo que Paulo dizia, que João dizia. Então os ensinamentos, porque as igrejas tinham sido originalmente estabelecidas por Paulo, mas eventualmente os outros apóstolos, Pedro, João, eles passavam por ali e mandavam correspondência. Então, Gaio era muito mais sensível aos apóstolos, aos missionários iniciais. Quem? Paulo, Pedro e principalmente agora João. E
Sendo assim, o que João fez? João mandou uma carta exatamente para relembrar a Gaio qual era a verdade destas questões todas. Então, a mensagem que estava sendo levada aqui, que estava sendo ressaltada para Gaio, é o dever de hospitalidade da igreja. Os missionários não tinham de onde tirar o seu sustento. Eles viviam da obra, literalmente eles viviam da obra. Então, esse dever de hospitalidade, porque eles estavam trazendo a boa nova, ó quão abençoados são os pés daqueles que trazem a boa nova. Então, neste sentido, eles deveriam ser tratados com respeito, com cuidado e com amor. Ele também ressalta o perigo de um dirigente, de uma pessoa que tenha uma posição dentro da igreja e que não esteja consertado, que não esteja centrado na verdade. Então, estas pessoas que eram déspotas, que eram soberbas, arrogantes, se desviavam do verdadeiro caminho. E aí ele confronta estes comportamentos bons e comportamentos maus, para indicar o que deve ser feito. No primeiro momento ele coloca Gaio como exemplo. Depois ele fala sobre essa denúncia de um comportamento que é reprovável, e aí ele compara o comportamento positivo. Ele lembra de uma outra pessoa, que é Demétrio, que também é uma pessoa boa. Então ele tem Gaio e Demétrio, que são dois exemplos bons, e Diótrefes, que é um comportamento negativo, tá? E diz a eles o que é que deve ser feito, o que eles têm que fazer para salvar a igreja e salvar as ovelhas do rebanho do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.